Ah, vamos Um falar próximo. dele. Vai rolar daqui a pouco, né, Claudinho? Tá rolando agora essa batinada por senadores e vai ter nomes incríveis ali falando sobre ele, né? Flávio Bolsonaro, Sérgio Moro. Inclusive, Fernando, acho que a gente separou um pequeno material aí do Flávio Bolsonaro falando sobre a nomeação do Zanin, né? De ser contra. O Moro também seguiu muito nessa linha de ser contra o presidente indicar o advogado pessoal dele. Mas nessa semana, início da semana passada, na verdade, Flávio Bolsonaro estava sendo cancelado no Twitter pelos seus próprios por dar uma sinalização positiva à nomeação do Zanin, né? Então vamos ver como é que isso vai ser hoje no Senado. O 01 falou Mas é, que era inconstitucional a indicação do Zanin, que o Zanin tinha relações pessoais com o presidente da República e que isso é um absurdo. vamos de Moro, que de imparcialidade ele entende. Ele entende muito. Pronunciei na internet, né, na rede social, quando houve a indicação. Eu, particularmente, fico bastante preocupado quando é a indicação de um advogado particular do presidente. Nós não temos precedentes históricos a esse respeito. Tivemos no passado, sim, indicados que foram advogado-geral da União, então atuaram com o presidente, mas numa condição institucional, defendendo a União Federal, e não pessoalmente o presidente da República. Então, esse é um aspecto bastante preocupante e certamente vai ser objeto da inquirição. Eu não vou adiantar o meu voto, a minha posição, porque eu entendo que isso tem que ser formado durante ali a sabatina. Mas, claro que eu não vejo como bom. Ele não vai antecipar o voto dele. Eu quero perguntar para vocês dois. Vocês têm alguma ideia do voto dele? Eu acho que ele vai ser contra. Eu acho que ele vai ser contra, não tem como, né? Mas não sei, Será? cara. O Brasil surpreende tanto que eu não duvido nada dele conseguir desdobrar alguma coisa ali, conseguir votar a favor. Mas a princípio vai ser contra, obviamente. Mas então, mas ele tá falando disso aí, ó. O André Mendonça foi ministro da Justiça do Bolsonaro. Tipo assim, ele tá falando assim como se o André Mendonça também não pudesse ser indicado. Com certeza ele tipo, o André Mendonça foi ministro depois dele ainda, não foi? Se eu Eu não me acho que engano. foi. Eu acho que foi. Foi ministro da Justiça depois dele. Ele tá falando, mas o cara tem muita proximidade com o Lula. Mas ministros não têm proximidade. Ele, por exemplo, não tinha proximidade alguma com o Bolsonaro. Então, assim, eu, para ser bem claro, Eles só se encontraram no aeroporto. eu estava conversando hoje aqui de manhã com a Lília, eu não acho uma boa indicação. Ponto. Assim, por mim, eu não vou ter rabo preso quando for para criticar o Lula. Eu acho que o Zanin, eu estava vendo, é um cara muito jovem ainda para ser ministro, eu acho. Ele vai ficar Uns 30 anos ali. uns 30 anos, 20 e pouco, 28 anos, se não me engano. 26, 28 Até anos. 2050. Ele tem, acho que 48 e fica até 75 anos. Até Eu 75. acho. Tudo indica que ele deve ser aprovado hoje na Comissão Constituição e Justiça. CCJ. CCJ, isso, obrigado. Não, segundo o Então, Pacheco, ele já tá lá dentro. Segundo o Pacheco, ele já tá de toga. eu acho que vai ser muito difícil ele não ser indicado, nem desejo isso, já que a indicação já foi feita, e eu acho que seria uma enorme derrota, por exemplo, se o Lula não conseguisse indicá-lo. Eu acho, assim, que, de certa forma, eu sei que o judiciário virou, assim, é que assim, né, se a gente for pensar as indicações do Bolsonaro, né, primeiro, assim, Cássio Nunes Marques e André Mendonça são caras que não serviriam nem para ser um juiz federal, eu acho. São caras muito com uma base intelectual muito frágil, juízes realmente a única. Eu não estou comparando esses caras com o Zanin. Só que o Zanin é um cara que foi, lógico, ele foi muito importante, ele teve uma estratégia boa, ele mostrou que realmente a Lava Jato tinha enormes falhas, mas eu acho que para isso você se teve muito esse lobby para ter uma ministra negra, alguém, né, uma outra pessoa, bota o Silvio Almeida, então tira ele do ministério, bota o Silvio. Eu sou contrário a essa indicação, eu acho que você deu muita munição. Eu sei da gratidão que o Lula tem pelo Zanin. Você imagina tudo que o Lula passou e quanto o cara virou tipo um parceiro,
um cara que o Lula, tipo, meu, se não fosse ele, talvez o Lula não tivesse nem solto, não sei, né? Difícil a gente prever o que poderia ter acontecido. Eu acho que provavelmente estava preso. Então, assim, mas eu não acho que o STF é lugar para você indicar um advogado pessoal, entendeu? É um advogado pessoal porque ele defendeu o Lula em processos. A gente sabe que são processos hoje que outro dia o STF até usa uma palavra, são processos com provas absurdas, não sei, é uma outra palavra que eles usam, mas assim, chega num ponto que você não pode fazer isso. Assim, a gente está num momento de que eu acho que você está dando munição para a extrema-direita, e além disso, eticamente eu sou contra. Eu acho que uma indicação dessa não é legal para a democracia brasileira, que já está fragilizada. E tem vários outros nomes aí que foram aventados. Tem uma jurista negra que era tipo, tinha uma campanha enorme por ela e o Lula não ouviu. O Lula às vezes também ele tem essa posição de só ouvir os puxa-saco, entendeu? Então eu acho que foi um erro, ele deve ser indicado, espero que ele seja um bom ministro. Eu espero também que ele seja um bom ministro e isso a gente só vai poder esperar, porque o que mais me preocupa na indicação do Zanin, eu não sei se ele é um cara progressista, eu não sei o que ele pensa sobre as pautas mais importantes do país. O que eu sei é que ele foi advogado do Lula, só. O que pode ser bom, ok, ele pegou o pior caso da história do direito brasileiro e ele resolveu. Mas é complicado, né, gente? E eu acho que o Moro trazer esse caso da impessoalidade, se a gente analisar o Supremo, não chega a ser um argumento muito sólido. Obviamente não é ético por ser o advogado do Lula. Mas, por exemplo, Toffoli foi advogado do PT. A gente não vê tanto barulho sobre isso. O Marco Aurélio de Mello era primo do Collor. O Mendonça tá lá por ser evangélico. Então, a impessoalidade não é o ideal, mas nunca vai ser, né? Mas ver o que vai acontecer hoje no Senado. Mas eu acredito então, que e dizem que vão fazer perguntas sobre o aborto, sobre a descriminalização. Diz que vão jogar essas pautas para ver o que ele vai falar. E aí eu acho que a gente, do lado de cá, vai conseguir entender mais que apito o Zanin toca, né? Eu acho fundamental a gente entender isso. Então, mas eu acho que vai muito pelo que o Claudinho falou, assim, entendeu? Ele não vai votar contra os interesses do governo, só que o cara não está sendo indicado. Imagina em 2040, 2035, quem será o presidente? Que interesse que vão ter sendo julgados, né? Que interesse que vão estar ali em pauta na hora de uma votação? A gente não sabe. Então, eu acho que a gente... Eu não sei, o Claudinho falou, né? A gente teve... Imagina o Toffoli, né? O Toffoli foi indicado pelo Lula, né? E o Toffoli estava defendendo que o 64 tinha que ser chamado de revolução. Revolução, Então, assim, o Lula já não tem um bom histórico de indicação de ministro do STF, né? Quando o ministro chega ali no STF, ele vê que o cargo dele é vitalício, né? Então ele meio que pega do governo que o indicou. Gente, o Alexandre de Moraes é a indicação do golpe. Ele vai ser uma cicatriz do golpe para sempre no STF. E foi ele que segurou a democracia nas costas ano passado, gente. Praticamente sozinho. Então o cargo é vitalício. O cara não vai querer se apegar também ao governo que está indicando. Então, não vai, mas também depende muito dessa... Que é o que me preocupa dessa relação tão próxima e pessoal que o Zanin tem com o Lula, por exemplo. Isso é a minha modesta opinião. Agora eu vou provocar a Lilian aqui, fazer um comentário de Platão. A República de Platão. Medo. Não, então, eu acho assim, né? Como a gente sabe, assim, como a pessoa vai ficar 30 anos, né? Então eu acho que... eu queria falar da República de Platão, porque na República de Platão tem o tal do rei filósofo. O rei filósofo é o cara que, tipo, chegou num nível de sabedoria... Sapiência, que talvez vá além da política, né? O cara que quer o bem comum, quer o bem da maioria das pessoas, é um cara altruísta. Então eu acho que a gente tem que buscar esse tipo de cara para o STF, entendeu? Um cara que seja um cara que já... Por exemplo, tipo o Silvio Almeida. Você viu o Silvio Almeida? Pode ser que o cara seja, em alguns momentos, um cara meio mau caráter, mas não é meio improvável isso, né? Então, assim... Possível, não é provável demais, né?
Então, a gente agora você vai se porque assim, o que é mais importante, você vê que como o bolsonarismo atacou o STF, entendeu? E a gente viu como é importante o STF, como é bom ter pessoas ali que vão se apegar à justiça na forma mais ampla do termo, vão ser caras que com uma base intelectual e que estão ali não são vaidosos. Você vê muita vaidade, você vê muita lógico que preferência política todos ali têm, mas eu acho que é muito importante a gente sempre olhar, independente se é o. É que assim, lógico, quando o Bolsonaro desce o sarrafo e bota o André Mendonça e bota o Praga, né, o Cássio Nunes, a gente vê que o sarrafo abaixa muito, né? Como em tudo no Brasil, o Bolsonaro abaixou o sarrafo, né? A política deixou de ser um lugar ali, quer dizer, né? Não que antes não era ruim também, era muito ruim. Mas eu só queria fazer essa digressão para a gente pensar de ter as pessoas justas, pessoas decentes. Eu nem estou falando que o Zanin não é essa pessoa, mas eu acho que é muito importante a gente sempre ir atrás, tentar enxergar um pouco, nessas horas, um pouco além da política, porque um cara desse, como o Claudinho está falando, é um mandato vitalício. E o mandato vitalício, o cara com, agora que ele tem quase 50 anos, quando ele tiver 60, quando ele tiver 70, quando ele tiver 74, ele vai ter que ter um nível intelectual bom, vai ter que ter uma sabedoria para lidar com vários assuntos importantes para o país. Então, eu acho que é isso que a gente espera do STF, né? Por mais que tem figuras hoje que são dantescas, inclusive o Toffoli, que acho que hoje é uma figura nefasta, entendeu? Dentro do STF, entendeu? E o Alexandre de Moraes, que era um cara que eu, quando ele era ligado aqui ao governo de São Paulo, eu achava uma figura abjeta, quando ele foi secretário de Segurança, e ele se mostrou um bom ministro do STF. A gente conhecia, vocês lembram que a gente conhecia ele como advogado do PCC? Advogado do PCC e o cara Lembra dessa história? E o cara que baixava o sarrafo aqui em São Paulo em estudante, né? Total. E ele se mostrou um bom ministro, né? Pelo menos virou o principal ministro do STF, né? Principal ministro do STF, que mais teve coragem e tudo. Mas eu acho que essa cena a gente não podia deixar de passar aqui. Então, porque aí, como eu estava falando antes, que eu achei que você ia colocar esse vídeo, o Flávio falou que ele achava essa indicação inconstitucional justamente por essa ligação pessoal e que isso é errado. Mas aqui a gente mostra que a indicação especificamente do Bolsonaro não teve nada de pessoal. Vamos ver? Nada de pessoal. E ela diz assim: ninguém vai pegar nossa rachadinha, ninguém vai pegar nossa rachadinha. É só pra gente lembrar a lama que a gente vivia, né, cara? Meu Deus. Era assim o Brasil. Além de comprovar impessoalidade, isso é um deboche à laicidade do Estado, né, gente? Total, pelo amor de Deus, é surreal, assim. A pessoa tá ali, tipo, pulando como se fosse um gol do Flamengo, como a gente tava falando. Assim, é surreal. Assim. Aleluia. Senhor, obrigado por ouvir a nossa oração. Meu Deus. Aleluia.